meus amigos, minhas amigas do BQTV, estamos de volta com mais um programa que vai gerar polêmica. Hoje eu vou falar de traição. Traição masculina. Por que o homem trai? Glaucia, o que acontece que ele me traiu, né? Ele jura que me ama, mas me traiu, né? Por que isso acontece? Quantos relacionamentos a gente sabe que acabam por causa de uma traição, né? Como é difícil reestruturar isso depois de uma traição. Eu mesma já terminei relacionamentos por causa de traição. Aliás, que atira a primeira pedra, a primeira mulher que nunca foi traída e o primeiro homem, né? De um modo geral. Mas se a gente for falar de traição, nós vamos ter que entrar numa outra questão, que é o casamento, né? O casamento foi instituído no Ocidente, né, há muitos anos atrás, se não me engano, no século XVI, há muitos anos atrás, como monogâmicos, tá? O que é isso, Glaucia? Homem e mulher. São situações formais, o homem casou, ele não pode ter outra pessoa, ele tem que ser somente daquela, né? E também tem uma outra historinha, né, que a gente... vou tirar o desculpa. 3, 2, 1. E também tem uma outra historinha que a gente fala o seguinte, que o casamento foi instituído sim pela Igreja Católica por uma questão de saúde das pessoas. Como era um bacanal, todo mundo transava com todo mundo, resolveram instituir o casamento, né, como monogâmico e a traição como pecado para diminuir as doenças que estavam sendo dizimadas entre os casais. E aí a igreja começou a fazer todo esse trabalho sobre que a traição é pecado. E aí de lá para cá criou-se essa cultura do casamento, né, monogâmico, e que a pessoa tem uma mulher ou tem um marido, né, não pode mais necessariamente ter outra pessoa. Isso é o que parece, tá? Isso é o que é instituído, é um pouquinho da história. E aí a gente começa a falar um pouquinho também sobre a questão da infidelidade, né? Tão antiga quanto o casamento, quanto a relação a dois. Gente, infidelidade, traição, sexo acontece nas melhores famílias de Londres, tá? Acontece em todos os lugares, em todas as situações, em todas as famílias. Quem nunca traiu? Nunca traiu fisicamente, mas mentalmente, né? Quantas vezes nós mulheres dormimos com Brad Pitt, com Richard Gere, né? Isso é uma traição, tá? Porque eu estou desejando o outro e não a pessoa que está comigo. E como eu estou falando hoje da questão da traição masculina, tá? Que é uma coisa que ninguém consegue explicar, ninguém consegue definir, eu vou tentar falar um pouquinho sobre ela, dando uma explicação biológica, tá? Várias pessoas defendem essa questão da traição masculina como uma questão de natureza animal. Então, o homem não consegue ter apenas uma mulher por causa da sua natureza animal. É instintivo, tá? Ele ama a mulher dele, ele sabe que ele gosta, ele tem a preferida, ele tem a predileta, tá? Mas basta ver uma mais gostosa, né? Vamos dizer assim, e ele se sente atraído por ela. Ele não vai largar a mulher, ele não vai largar tudo que ele tem, mas ele tem essa necessidade de estar com a outra. Tem um colega sexólogo, né, Augusto Mendes, que atende em hospitais e clínicas do Rio de Janeiro, e ele acredita o seguinte, ele fala o seguinte: a monogamia não é algo natural, tá? O ser humano, o homem, já é um ser natural. E ele analisa as relações extraconjugais sobre uma condição entre o que é normal e o que é natural. Segundo esse especialista, o normal vem de algo que é uma regra ou uma norma, tá? E a nossa sociedade colocou como condição, tá, as relações como monogâmicas, tá? Isso é o que ele chama de normal. E o natural, que ele chama, é o que vem da questão instintiva, interna, a natureza do ser humano, a natureza do homem, tá? Ela não é monogâmica. A natureza do homem é poligâmica,
tá? Augusto Mendes ressalta também que é por causa dessas contradições entre o normal e o natural que há tantos problemas conjugais, tá? Os homens prometem essa fidelidade, são subjugados a essa norma que é antinatural e por isso depois de um tempo ele não consegue. Aí ele passa, tá, para o que é para ele natural e não normal. Nessa análise toda, tá, que a gente começa a pensar, e eu até compartilho com ele, tá, sobre isso, eu falo o seguinte, eu não gosto de ser traída, ninguém gosta de ser traído, porque a traição realmente ela não envolve só a questão natural do organismo, do sexo, mas ela envolve também uma questão de sentimentos, de confiança, né? Lembra que no programa passado eu falei sobre a questão da confiança, que um relacionamento se baseia em confiança? E aí, então, eu concordo em partes. É como se eu costumo falar o seguinte: eu entendo a traição masculina, mas eu não aceito. É diferente. Entender é uma coisa. Nós mulheres podemos entender essa traição, essa necessidade, mas aceitar já parte de outros valores, de outras situações. Aceitar que aquela pessoa que está comigo desejou outra, então eu não sou desejável para ele, né? É assim que a gente se sente, nós mulheres nos sentimos quando somos traídas, né? Nós queremos saber se ela é mais bonita, se ela é mais gostosa, se ela é mais isso, o que ela tem que eu não tenho. Ela não tem nada que você não tenha, tá? Inclusive ele te ama, muitas das vezes não vai te largar, tá? Mas ela tem uma coisa que Augusto fala que é natural do ser humano, ele vai querer fazer isso, tá? Ele vai procurar outras sim, tá? E isso é um mercado que há muitos anos move aí. Gente, em Goiânia, eu morei em Goiânia um tempo, em Goiânia os motéis tinham promoções de almoços executivos, porque era a hora que os motéis estavam mais cheios e podem ter certeza, não estavam com suas esposas e nem com os seus maridos, tá? Porque a traição não é só uma coisa masculina. Hoje nós estamos tentando justificar a traição masculina através de uma questão biológica natural do ser humano, tá? Eu andei fazendo algumas pesquisas sobre isso e também tem um outro colega psicólogo, o Antônio Carlos Araújo, tá? Também terapeuta há muitos anos em São Paulo, e ele fala o seguinte, que essa questão genética está ligada, tá, a que cada um tem como ato sexual. Ou seja, tá, o homem vem, né, 3, 2, 1, o homem vê no sexo uma satisfação individual. Se é uma satisfação individual, porque o orgasmo é uma satisfação individual, gente, por mais que eu precise do outro para isso, o orgasmo é meu, o orgasmo é seu, não depende do outro, tá? E se essa satisfação individual, ela é para os homens algo muito mais natural, muito mais simples do que para nós mulheres, tá? Então nós mulheres, por exemplo, nós envolvemos os sentimentos. Nós envolvemos, tá, dentro dessa relação sexual, todo o nosso gostar. Não que o homem não faça isso, ele faz isso com a mulher que ele ama, mas ele faz de forma diferente com a que ele não ama, que ele simplesmente deseja. E aí, quando isso acontece, há o que a gente chama de traição, né? Se a pessoa, tá, que está num relacionamento concordou em ser monogâmica, então ela precisa aprender a trabalhar isso, certo? Se ela não concorda, aí também é uma coisa que pode ser discutida na relação. Mas de um modo geral, o que nós estamos tentando analisar aqui hoje é o quê? Se isso é natural ou se isso é normal. O que é essa traição masculina? Como lidar com isso? Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco eu continuo com o nosso bate-papo. Até parece brincadeira, e é mesmo, isso é Supera. Supera é um método inovador que estimula o cérebro de maneiras divertidas. Com jogos e atividades dinâmicas, você exercita o raciocínio e a atenção. E acredite, seu cérebro não vai querer parar. Conheça a Supera e venha fazer parte dessa grande equipe. Supera, ginástica para o cérebro.
continuando o nosso bate-papo sobre a traição masculina, né? E o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar um pouco como eu vou manter este marido fiel. Por que existe essa questão biológica e esse lado psicológico que interfere tanto? Glaucio, o que eu faço? Até que ponto essa questão biológica, tá? Ela pode ser mudada ou ela pode ser reinventada ou reestruturada? Por que tem homens que não traem? O que acontece? É só uma questão de caráter? É só uma questão de gostar? Não, gente. Existem outras coisas que envolvem a questão da traição. Uma coisa muito séria que acontece normalmente nas relações é as mulheres têm menos libido do que homem, tá? O que é libido, Glaucio? É a pulsão sexual segundo Freud, tá? Ou seja, nós mulheres, os nossos hormônios sexuais, tá? São menores, são de taxas menores do que os dos homens. Os homens são movidos por essa testosterona, né? Olha que nome comprido, né? Já é cheio de T, né? Os homens são movidos por isso e eles têm mais hormônio sexual do que nós mulheres. Ai, Glaucia, mas o que eu faço? Eu não dou conta dele todo dia. Gente, não é questão de dar conta todo dia. É manter essa situação libidinosa que eu falo, essa situação sexual em dia com seu marido. Tá? Nós mulheres temos menos necessidades de orgasmos do que os homens e necessariamente a gente não precisa partir por uma relação sexual completa para dar prazer pro seu marido, tá? Se é que me entendem, tá, gente? Eu não vou falar explicitamente, mas é verdade, tá? Os homens têm essa necessidade, tá? E é imposto pela sociedade que ele seja monogâmico, mas a natureza dele é diferente. Como é que eu faço isso, Glaucia? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com essa situação? Gente, lembra que eu falei, conversando, tá? A questão do sexo para nós mulheres, como eu falei, envolve sentimento. Para o homem, não. Eu não estou aqui fazendo apologia à traição masculina, não é isso, tá? Também não concordo, mas também não posso deixar de falar das questões biológicas, como eu estou falando, e das questões culturais, como eu estou falando aqui para vocês, explicando, tá? Então, explicar que a traição é uma coisa biológica, tá? Não é uma desculpa aceitável para quem quer trair, tá? Não é uma desculpa. Pode ser uma situação que pode ser conversada, tá? É provável que quem esteja nessa situação, que sinta mais necessidade, vá sentir mais necessidade de relações sexuais com a sua parceira. E a sua parceira vai ter que, por outro lado, também, tá? Procurar fazer com que essa situação não seja algo desagradável para ela. Porque a traição masculina, normalmente, na maioria das vezes, tá, envolve somente o sexo, só a questão hormonal. E nós mulheres, normalmente, quando traímos, nós vamos em busca de carinho, de atenção, de afeição, nós buscamos amor, nós não temos essa dependência sexual que os homens têm. Tá? E nós mulheres hoje, apesar de toda a independência que nós temos, apesar de toda a nossa liberdade, não perdemos as nossas funções biológicas, tá? Nós não perdemos as nossas situações de fato hormonal. A gente pode sim ter mais liberdade, a gente pode sim buscar outras relações amorosas, a gente pode sim buscar outras relações amorosas, várias relações amorosas, mas nós não temos a mesma composição que o homem tem, tá? E quando nós mulheres tentamos nos equiparar a esses homens, nós temos o que meu pai dizia: não confunda, minha filha, a sua liberdade com libertinagem. Isso é muito sério. Algumas de nós, mulheres, têm confundido demais essa situação, tá? Tem confundido muito essa questão de eu ter a minha liberdade de fazer da minha vida o que eu quero. E não é por aí, gente. Então, quando eu falo abertamente com o meu parceiro sobre o que eu estou sentindo, como eu estou vivenciando, eu tenho certeza que o seu parceiro não vai procurar outra pessoa, não vai se relacionar em outro lugar. Eu tenho certeza disso, porque ele gosta de você,
tá? Ele sente o amor por você. Você é a mulher da vida dele. Quando eu falo que homem consegue diferenciar isso, eu tenho a mulher que eu amo e a mulher que eu tenho tesão, tá? É justamente nisso, tá? Alguns, lógico, têm esse caráter infiel. Aí eu falo que é uma questão de caráter infiel, mas nem todos. Não podemos colocar tudo numa panela e justificar pela biologia, justificar pela questão do normal, do natural e justificar porque foi colocado. Nada disso aqui é pra gente poder justificar qualquer teoria. Na verdade, o nosso bate-papo aqui é para tentar esclarecer e fazer com que a gente entenda, fazer com que vocês tenham uma reflexão, tá? De como que é esse casamento, como que é essa situação, os relacionamentos estão mais modernos, as atitudes estão diferentes, tá? Mas quando o assunto é traição, é tudo igual, tá? Todo mundo fica preocupado, todo mundo fica com raiva, todo mundo não gosta, tá? E aí tem um outro colega, o Carlos Alves, Antônio Carlos Alves, também terapeuta, e ele fala o seguinte, tá? Que essa situação continua sendo um problema grave e de muito sofrimento para as relações de hoje. Por quê? Porque nós instituímos que o outro, tá? É meu. Então eu tenho posse sobre o outro, tá? Na verdade, ele é o meu objeto de consumo. É meu e pronto. E aí, quando eu passo a colocar o outro, que é uma relação, que é um outro ser individual, que tem a sua, como diz, as suas características, suas personalidades como meu e pronto, eu não admito a traição. E ninguém é de ninguém. Nós temos que nos relacionar para caminhar junto, para crescer junto, para construir algo junto, porque ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém. E quando eu tenho esse sentimento de posse, de que o meu é meu e pronto, a traição é muito mais dolorida, a traição é muito mais catastrófica, pode-se dizer assim, né? Porque o que acontece? Eu passo a dominar aquela situação, a pessoa deixa novamente de ser, né? Para passar a ter com o outro como objeto de seu domínio. E não é bem assim. E não é bem assim. Enquanto a gente ficar acreditando que o outro é meu, que ele me pertence, que ele vai mudar, que ele vai fazer isso por mim e que eu vou dominar e que eu vou manter sobre vigília, as relações não vão dar certo, gente. E as traições vão acontecer. Tá? Porque hoje nós temos aí um conceito muito diferente de famílias, nós temos aí conceitos diferentes de relacionamento. Hoje, antigamente nós tínhamos aí a família construída como pai, mãe, filhos. Hoje nem sempre é assim, a maioria das famílias hoje é mais a mãe com os filhos, ou às vezes até o pai com os filhos. A família hoje teve uma desconstrução do que era nos anos 80 para uma nova construção hoje. Mas esse sentimento de posse continua. E aí, como esse sentimento de posse continua, as traições continuam sendo doloridas. E traição, gente, não é minha, eu fui traída, tá? A gente, eu fui traída, fulano foi traída. Quem traiu foi o outro, porque o outro que tinha compromisso com você. O outro que saiu fora do que ele tinha prometido ou do que ele tinha combinado com você. Tá? E quando isso sai do padrão, quando essa relação sai desse padrão de monogamia, como eu disse, tá? E foge à regra, tá? Há essa dor, tá? Sobre como eu vou lidar com isso, porque eu perdi algo que não é meu. E a traição, quando ela passa a ser emocional, que eu falo, ela é muito mais dolorida, muito mais sofrida, tá? Porque muitas vezes é mais fácil eu perdoar alguém que está comigo porque ele se envolveu sexualmente com alguém, do que eu perdoar aquela pessoa que está comigo e se envolveu emocionalmente com o outro. Então vamos ter que analisar realmente sobre essas relações. Aliás, semana passada e essa semana eu estou falando sobre relações, tá? Eu senti uma necessidade pelas perguntas e pelos comentários de vocês em relação a isso,
que há uma carência muito grande sobre essas questões de relacionamento, sobre traição, sobre a sabotagem emocional, como relacionar, sobre a questão da comunicação entre as relações, e eu vou ver se eu mantenho isso para vocês durante um bom tempo. Qualquer coisa, a gente está à disposição, vocês sabem, nós temos o nosso canal de comunicação, tem o e-mail do batepapo@bqtv.com.br, tá? Também tem o e-mail da BQTV. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês quiserem. Fica aqui o meu grande abraço para vocês, meu grande beijo, e vamos realmente fazer uma reflexão sobre esses relacionamentos, sobre as traições e sobre a sabotagem emocional, né, gente? Grande beijo, até semana que vem.